Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou em Indaiatuba, no campo de provas da GM, é o chamado Campo de Provas da Cruz Alta. Vou contar um fato para vocês. Campo de provas em agosto de 1987. Tá? Eu cheguei de carro aqui na portaria, tinha uma rua que está aqui do lado, era totalmente de terra essa rua, e aquela casinha que está ali embaixo era o lugar onde ficava o departamento pessoal na época, hoje chamado de recursos humanos. Foi ali que eu fiz a minha ficha para procurar um emprego de técnico mecânico e comecei em agosto de 87 a trabalhar aqui nessa fazenda. Era a antiga Fazenda Cruz Alta, que foi crescendo, sendo o campo de provas da GM, e hoje é o maior campo de provas do hemisfério sul. Né? Então, vejam só, aquela casa ali atrás é a casa sede da antiga fazenda. Depois que já estava como engenharia, ela chegou a ser utilizada inclusive para alguns escritórios e muitos eventos. A gente fazia ali reuniões de grupos e tudo mais, e na escadaria ali frontal da casa tiramos muitas fotos ali com muitos motoristas que são até hoje meus amigos e ainda estão por aqui. Campo de provas que fez 50 anos agora em junho, e viemos aqui conhecer o novo Equinox elétrico, Equinox EV. Assim como o Blazer EV, o Equinox EV são os dois primeiros passos que a GM dá para definitivamente colocar os pés dentro do segmento de veículos premiums e de luxo. Preço de venda dele, R$419 mil. É um valor caro, sem dúvida, mas ele entrega, ele oferece muita coisa. Essa frente bem arrojada, talvez até meio que tridimensional, você vê que ele tem várias composições aqui, entre luzes, texturas, cromados. Essa entrada de ar aqui, que é uma entrada para fazer o fluxo de ar ficar laminar na lateral do veículo, ou seja, sempre pensando bastante na parte aerodinâmica. O mesmo a gente vê aqui na lateral do carro, né? As maçanetas, é que elas ficam totalmente embutidas. Eles trabalham também na parte do Geo Effect, né? Aquele efeito joia. Você vê, ele trabalha tanto com cromado quanto com o preto brilhante. Essa parte inferior aqui também, cromado com preto brilhante, fica bem interessante. Barra longitudinal do teto. A gente vê que essa barra, ela tem os pontos de fixação aqui, justamente para poder colocar uma barra transversal e levar algum equipamento a mais aqui na parte superior. A silhueta dele toda ficou muito bonita e, como quase todos os SUVs, né, esse defletor aqui do teto é uma característica bem marcante também. A lanterna, ela sai aqui bem colada na lateral do carro, melhorando bastante a parte de fluxo de ar e aerodinâmica. Tem essa barra interligando aqui as duas lanternas, toda segmentada. Eu achei um detalhe interessante, está todo mundo colocando esse tipo de barra acrílica iluminada. Pelo menos aqueles que colocaram segmentado ficou uma coisa um pouco diferente. Na hora que a gente vê o Equinox na estrada vai ser mais fácil de identificar. All-wheel drive, tração nas quatro rodas. O porta-mala, você vê que ele tem uma abertura elétrica, bom volume em termos de espaço aqui, e na parte de baixo do tampão ele tem lugar para colocar ali reparo de pneus, carregador de bateria e aqui um compartimento ainda adicional de bagagem. Bem interessante, e essa vantagem, né, de ter essa opção do assoalho ser plano em relação aqui à saída. Aquele negócio de você colocar uma caixa de cerveja e tirar, fica muito mais fácil, né? E o fechamento também acontece de maneira elétrica. E continuando nessa parte do Geo Effect, né, no efeito joia, o que a gente vê? A roda aqui com a face diamantada, pintura em preto brilhante, dá um outro destaque, mais brilho na lateral do carro. O pneu 245/55/19, também um tamanho bom de pneu. A gente já vê aqui freio
a disco ventilado nas 4 rodas. E em termos de suspensão, a dianteira ela é do tipo McPherson, né, com molas helicoidais, barras anti-rolagem, amortecedor pressurizado, o mesmo acontecendo na traseira, porém ali é multibraços. E falando em termos de motor e potência, primeira coisa legal, esse capô não precisa ficar caçando aqui a tramela, é duas alavancadas lá dentro, ele já libera, molas a gás para abrir. Aqui na dianteira a gente tem toda a parte de controle elétrico, os módulos de controle. E o que a gente tem em termos de potência? São 2 motores nesse veículo, um no eixo dianteiro, o outro no eixo traseiro. Por isso a tração 4x4 integral e obviamente o sistema eletrônico gerencia totalmente essa potência. São 292 cavalos e mais de 40 kgfm de torque, ou seja, é muito forte isso daqui e 0 a 100 abaixo dos 6 segundos. Então isso faz com que o carro tenha um desempenho bem superior. E o mais importante, bateria. Está montada no assoalho do veículo, sobre o assoalho do veículo, e ela tem um alcance de 443 quilômetros, considerando o ciclo do Inmetro. Ou seja, se você andar mais na cidade com esse veículo, esses 443 vão facinho se tornar 500, 550, quiçá até 600 quilômetros. E o carregamento é feito de 2 maneiras, como a maior parte dos carros elétricos, né? Você tem a tomada tipo 2, para fazer o carregamento em corrente alternada, e a tomada aqui de baixo, que usa o combinado, que seria o corrente contínua. Em corrente contínua, você pode carregar com até 150 kW. Com isso, você tem a carga da bateria completa, se você vai de 0 a 100%, coisa que é muito difícil, praticamente 45 minutos. Então, logicamente, se você vai lá de uns 20% até 80%, em menos de meia hora, que é aquele tempinho para você tomar um café, a carga já vai estar carregada. E a outra vantagem que esse veículo está trazendo, muito parecido com outros carros elétricos, são 8 anos de garantia da bateria. Essa bateria é um novo sistema da General Motors. Está sendo aplicada em vários veículos, todos os veículos elétricos da GM vão passar a vir com essa bateria. Ela é um sistema modular, então são vários módulos, no caso desse carro aqui são 10 módulos, e que se ao longo do tempo você tiver algum problema com a bateria, existe um sistema de detecção de falha que vai falar assim, olha, a célula 8 do módulo 4 está com problema. Você vai poder fazer na concessionária futuramente um reparo, você vai lá e troca somente aquela célula. É como se você tivesse um quadro de disjuntor na sua casa. São vários disjuntores. De repente lá tem um curto numa lâmpada, num aparelho, cai um disjuntor daqueles, né? É só você ir lá e ligar só aquele disjuntor. Ou se aquele disjuntor apresentou um problema, você troca aquele disjuntor. A bateria, nesse conceito aqui, é a mesma coisa. Você vai identificar qual que é o módulo que tem problema, vai lá e troca esse módulo. Bom, pessoal, agora aqui sentado na parte de trás do carro, aquela avaliação que a gente gosta de fazer, coloquei esse banco dianteiro na minha posição de dirigir, eu tenho 1,81 m de altura, e a gente vê que tem um ótimo espaço aqui para joelho, um bom espaço para o banco, mas a gente começa a ver algumas coisas, né? Primeiro, tem uma grande vantagem, o assoalho ele é plano, ele não tem aquele túnel no centro. Por outro lado, não é que ele não tem o túnel no centro, ele é totalmente elevado, que você vê aqui a minha perna, como que ela ficou alta aqui, ó. Eu fiquei praticamente sem apoio na parte dianteira da minha coxa. Isso, numa viagem um pouco mais longa, começa a cansar um pouquinho, mas é uma situação. Tem a vantagem que o passageiro do centro, ele não tem aquele incômodo aqui. Bom, tem também aqui, para melhorar o conforto, esse descansa-braço central, junto com o descansa-braço da porta, a gente vê que eles estão equidistante aqui em relação ao meu corpo, apoia bem,
fico bem confortável aqui, tem uma ótima visibilidade, esse banco com o dianteiro, com o encosto de cabeça separado, dá também mais conforto visual para mim aqui. Conforto visual também que o teto solar panorâmico também me ajuda bem. Vocês sabem que eu não gosto do teto, do forro do teto em preto, mas quando tem o teto solar, eu até que relevo isso daí. A gente tem 3 alças de teto, luz de leitura dos 2 lados aqui, todas as luzes em LED, como é o normal de um carro elétrico, para ter baixo consumo de energia. Tem saída de ar climatizado para a parte traseira, 2 tomadas USB, mais um departamento aqui para colocar um celular para carregar, aqueles porta-revista no encosto do banco. Ou seja, aqui na traseira você tem um bom conforto e ainda tem as 2 posições de Isofix para assento infantil com ancoragem na parte superior também. Esse encosto ele é repartido 1/3, 2/3, também facilita, né, te dá um pouco mais de versatilidade e flexibilidade para arrumação de carga. O revestimento dos bancos também, ele tem uma mescla de tecido, tecido que imita couro, uma textura também, e ele é bem agradável ao toque. Isso é uma coisa que eu dou bastante valor, assim como as maçanetas quando elas são cromadas, que fica mais fácil de você encontrá-las quando você está à noite no veículo. Então, são pontos positivos. Vamos ver a parte dianteira se tem pontos positivos também. Posição de sentar ao volante. Eu percebo que o volante está bem alinhado aqui, os meus braços praticamente mesma distância do lado direito e do lado esquerdo. Isso significa também que o volante não está enviesado aqui em relação aos bancos. Isso, novamente, é conforto ao dirigir. Bom, vindo aqui do lado esquerdo para a direita, a gente vê, né? Primeiro, o desenho aqui, painel de portas com painel de instrumentos, ficou um desenho bem fluido, que se conectam bem. Quadro de instrumentos aqui, digital, junto com a tela da central multimídia. Essa tela tem 17,7 polegadas na diagonal. Esse quadro aqui são 11 polegadas na diagonal. Grande vantagem, os 2 estão praticamente no mesmo plano e esse aqui até um pouco virado aqui para o motorista. Isso melhora bastante a nossa distância focal. Não cansa você estar dirigindo aqui, olhando para frente, olhando para o painel e olhando para a multimídia. A identificação fica muito mais fácil, muito mais rápida. Em termos de equipamentos, praticamente esse veículo, aqueles equipamentos de auxílio ao motorista ou ADAS, ele é bem completo. Controle de cruzeiro, tem os alertas de ponto cego nos retrovisores externos, tem o alerta de colisão frontal, câmera de ré, ou seja, são praticamente todos esses equipamentos estão bem disponíveis. Algumas das grandes vantagens que esses carros novos de luxo da Chevrolet estão trazendo. Um deles é justamente o Google Assistente. Através do Google você pode baixar a sua conta aqui e você tem uma total integração da sua conta no Google com o veículo, sem precisar ficar fazendo todos aqueles processos de pareamento. Então isso é uma grande vantagem. Aí você tem aqui, através do sistema de navegação, você pode escolher os modos de condução normal, esportivo, neve ou gelo, que é aquilo que caso o piso seja muito escorregadio, ele vai te modificar a parte de reação. O sistema de ar-condicionado, ele é automático, porém é de uma zona só. E os bancos, os 2, motorista e passageiro, ele tem a opção de ligar um aquecimento, não tem a ventilação. Então, é umas coisas assim que eu estou vendo aqui que eu não estou gostando muito não. Por exemplo, o banco do motorista, ele tem ajustes elétricos. Já o banco do passageiro dianteiro, os ajustes são todos manuais. Aqui no centro a gente tem o carregador por indução. E uma coisa bem interessante, que eu até comentei isso na Blazer, e muitos não lembram disso ou não sabem disso, mas antigamente, até muito antes de eu ter nascido, muitos carros tinham o câmbio aqui na coluna, era um câmbio de 3 marchas. Você puxava para cá e abaixava para a primeira,
segunda, terceira e puxava, levantava para ré. Esse carro tem uma coisa muito parecida. Para você engatar o drive, você tem que puxar a alavanca para trás e abaixar aqui e você engata o drive. E para você engatar a ré, mesma coisa. Puxa para cá e engata a ré para cima. E o parking, quando você engata a ré, obviamente entra a câmera de ré e o parking é esse botão no centro da alavanca. Com isso, o controle do limpador de para-brisa ficou todo aqui no lado esquerdo, juntamente com a chave de seta. Agora que a gente já conheceu um pouco desse carro aqui, infelizmente hoje a gente não vai conseguir ver esse carro por baixo, vai ficar para uma outra oportunidade, mas nós vamos bater um papo agora com o Fábio Roa. Ele é o vice-presidente de comunicação da GM e ele tem algumas novidades para contar para a gente. Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o Fábio Roa. Ele é o vice-presidente de comunicação da General Motors. Ele cuida também da parte de relações governamentais, que não é uma área nada fácil, né, Fábio? E eu tenho aqui algumas perguntas para você, Fábio. Queria entender um pouco mais. A GM, ela vem investindo bastante, fez alguns anúncios de investimentos aqui no Brasil recentemente. Vocês foram lá para Gravataí, fizeram um anúncio. Depois aqui em São Caetano também fizeram um anúncio de investimento, especificamente para o Brasil. Como é que tá essa parte de investimentos? A GM está forte mesmo aqui no Brasil? Como que a gente está nessa parte? Gerson, obrigado pela pergunta. Antes de tudo, obrigado por estar aqui hoje conosco no nosso campo de provas, o CPCA, para o lançamento da Equinox EV, um carro 100% elétrico que vai certamente cair no gosto dos nossos clientes aqui no Brasil e vai dar o que falar. Sobre investimentos, a gente anunciou no início do ano a primeira fase desse novo ciclo de investimentos da General Motors no Brasil, de 2024 a 2028, um investimento de 7 bilhões de reais. Esse investimento ele tem total relação com o compromisso que a gente tem com o país, com o desenvolvimento tecnológico, com a geração de emprego e, obviamente, com, né, o nosso país, que de fato hoje estamos no 99º ano de vida no Brasil. Ano que vem a gente faz 100 100 anos anos, de exato. Brasil, e esse ciclo de investimento ele vem num momento muito oportuno, porque ele é o prenúncio do movimento de maior transformação da GM na sua história. A gente sai, né, dos carros a combustão, vai para os carros 100% elétricos. Na transição, a gente passa pelos híbridos. Uhum. A gente recentemente, quando foi anunciar a porção desse investimento para o estado de São Paulo, nós anunciamos também que faremos no Brasil, em São Paulo, a fabricação de 2 modelos híbridos flex. Você já pode adiantar esses híbridos, o que são? É aquele híbrido de 48 volts ou é um híbrido HEV Eu vou te mais, contar mais completo? eu vou te contar em breve, hoje eu não vou falar, Tá. mas eu vou dizer que esses serão os primeiros carros híbridos flex da GM no mundo. No mundo, né? No mundo. Isso para o Brasil é um marco importante, para o nosso diferencial, obviamente, em biocombustíveis é muito importante, né? E para posicionar a GM Brasil como um centro de excelência e de desenvolvimento de novas tecnologias também. O que os americanos falaram para vocês aqui na GM quando falou que ia fazer híbrido flex aqui no Brasil? Eles falaram que vocês estavam loucos, não? Pelo contrário, a GM está cada Teve um vez suporte bom? um suporte muito É? bom. A GM está cada vez mais sensível às particularidades dos lugares onde ela opera, ela costuma fabricar onde ela vende, né. O Brasil é o terceiro maior mercado de Chevrolet do mundo e, portanto, merece uma atenção especial. Quando a gente percebe que o mercado estava indo para essa transição, né, com novos entrantes e com montadoras tradicionais investindo no híbrido também, né, foi natural que a gente pudesse, né, chegar a eles com essa demanda e que eles compreendessem a demanda e autorizassem, não só para o Brasil desenvolve e outros mercados que também estão adotando híbrido, como o mercado americano, o Tá. mercado indiano, vão se beneficiar dessa tecnologia sem dúvida alguma. Interessante. E falando, saindo um pouquinho fora do Brasil, mas falando dos outros países aqui da América do Sul, porque afinal de contas, né, a GM do Brasil, ela deixou de ser GM do Brasil como eu conheci 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, e ela era General Motors do Brasil.
e ela se transformou na General Motors América do Sul. Então hoje aqui vocês praticamente lideram toda a América do Sul. E a gente viu que recentemente teve, né, um encerramento de produção numa planta lá numa fábrica da Colômbia e numa fábrica do Equador, que produzia veículos CKD por lá. Mas o que eu entendi é, ok, parou de fabricar, talvez até por uma questão de investimento, de atualização da planta, mas a GM não saiu desses mercados, né? Ela continua no mercado da Colômbia, no mercado do Equador, assim como Argentina, Chile e outros países mais, né? Esse é o meu entendimento, tá correto? Tá correto e olha que interessante, Gerson. O Brasil, ele passa com esse movimento que você descreveu, ele passa a ser cada vez mais o centro de produção e exportação de veículos para a América do Sul. A Tá. gente tem 5 plantas aqui, como você bem sabe, né, essas plantas têm ainda uma capacidade de expansão de produção bastante importante, Uhum. e com esse movimento, a gente concentra no Brasil e na Argentina, né, a produção dos nossos veículos para a América do Sul. O que aconteceu na Colômbia e no Equador? A gente mudou a chave do desenvolvimento de negócios que sai da parte de fabricação e venda para uma parte mais focada em vendas. E não só vendas de produtos produzidos aqui, vendas de boa parte do portfólio que a gente produz nos Estados Unidos e em outras plantas Sim, também. sim. Você sabe que a Colômbia tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, Uhum. o Equador tem Tem acordos de tem a livre parte do comércio, tem o acabou de México assinar também, né. com a China, temos acordo, né, bilateral Uhum. automotivo com o México, e isso permite que esses países, eles passem a ter um portfólio bastante desenvolvido, de olho na eletrificação, a gente já lançou esses produtos que estão sendo lançados agora no Brasil, tanto a Blazer quanto a Equinox, hoje a Equinox, já foram lançados na Colômbia e no Equador meses atrás. Sim. Então são mercados que vão ter agora os nossos produtos mais sofisticados, mais tecnológicos, um rol de portfólio bastante amplo e vão ser, obviamente, né, utilizados como, vou colocar aqui, laboratórios para novas tecnologias para a América do Sul também, Tá. porque esses carros chegam antes lá. E uma outra coisa que eu vejo é o seguinte, a GM, né, a Chevrolet, a marca Chevrolet, que é a marca que a GM vende aqui na América do Sul, nos Estados Unidos tem outras marcas, né, mas aqui basicamente é Chevrolet que a gente vende aqui, ela vai, há uns 30, 20 a 30 anos quase, afastada do mercado de veículos premiums, né, porque o veículo premium há um tempo atrás, eu não falo antigamente, porque antigamente eu não tinha nascido, né, mas um tempo atrás os carros premiums da GM eram o Opala Diplomata e depois o Opala Diplomata foi substituído pelo Ômega, né, Ômega e Suprema, que eram os carros premiums e na época, que era aquele momentinho um pouquinho antes de reabrir as importações no Brasil, era o segmento premium brasileiro, né. E depois que começaram a vir os importados, a GM praticamente foi cada vez se afastando mais e mais desse segmento de veículos premiums e de luxo, né. Agora, desde o lançamento da Blazer EV e hoje com o lançamento da Equinox EV, eu vejo que, ok, a GM colocou, né, a Chevrolet colocou de novo o pé dentro do segmento de veículos premiums e de luxo, né. Dentro da rede de concessionários ou no trabalho, né, entre, vocês aqui dentro da General Motors com os concessionários, como que está sendo feito esse desenvolvimento e essa mudança de mentalidade? "Olha, agora nós temos que vender para um outro público, que não é o público que vinha comprar Onix e Spin, por exemplo, né, agora estão vindo comprar Blazer EV, Exato. Equinox EV, né". Como que está sendo isso? Gerson, obrigado pela pergunta. E olha que interessante, a gente está falando aqui de decisões de negócio conscientes, né, que foram tomadas num determinado momento da nossa história e no qual fazia sentido você estratificar, né, a qualificação do seu público para determinados produtos a serem ofertados. Então você mencionou Opala Diplomata, você mencionou Suprema, né, mas também a gente naquela época tinha o Vectra, a gente tinha o Cadete, a gente tinha o Monza, que eram considerados carros também Uhum. não na mesma categoria do Ômega e do Opala, mas carros também premium. Conscientemente, no início aí do século XXI, da década É, de de 2000, 2000 pra frente, a é. gente decidiu apostar no volume, né, em carros de entrada, que iriam obviamente, né, atender a uma ampla camada da nossa população, com uma margem mais baixa, mas com volume você conseguiria manter essa operação bastante saudável e rentável. E assim foi ao longo dos primeiros anos aí do século XXI.
neste momento, a gente quer integrar. A gente quer, ao mesmo tempo em que a gente vai seguir oferecendo carros, vamos chamar aqui de entrada, né, que são Uhum. carros extremamente bem recebidos pela nossa população, pelos nossos clientes, a gente também quer avançar num terreno que a gente já tem familiaridade com, que é o terreno de carros premium, e não só carros premium, mas carros premium elétricos, Uhum. carros premium de novas tecnologias, com conectividade, com design, com segurança incomparável ao que a gente já ofereceu no passado e que prenunciam a chegada desse nosso, né, segundo século de vida com toda a inovação, com toda a tecnologia disponível no mercado. Tá. E uma coisa que eu vejo também, assim, várias outras marcas, quando chegaram aqui no Brasil, oferecendo carros elétricos, né, elas investiram bastante ou incentivaram bastante a parte de infraestrutura de carregamento. O Brasil a gente conhece, é um país com dimensões continentais, assim como é os Estados Unidos, né? Eh, o que a GM está fazendo aqui? Eu vi hoje agora na apresentação do Equinox que vamos ter aí, quem comprar Equinox vai ter 1.200 kWh disponível para consumir dentro da EasyVolt, né? Tem algum outro investimento que a General Motors está fazendo para aumentar ou para ajudar a aumentar essa infraestrutura de carregamento de carros elétricos também? Essa é uma excelente pergunta, mas antes de responder, deixa eu só voltar para a sua pergunta anterior, Hum, porque você mencionou as concessionárias, né? Como sim. é que as concessionárias estão se preparando para receber, né, esses novos produtos que são de categorias diferentes, né? Alguns pontos aqui. A Chevrolet no Brasil tem 600 concessionárias, 600 e poucas concessionárias. Dessas, 115 estão prontas para receber o cliente do carro elétrico. Elas têm Ah, então, desculpa, condições. isso aí foi fragmentado ou Foi, não? foi. Ou todas vão chegar a Vão essa chegar condição? lá, vão chegar Quer lá. dizer, Tem uma transição, tem um hoje já tem processo. 150. Tá, 115 115, estão perdão. habilitadas para vender carros Tá. elétricos. Entretanto, para que isso aconteça, elas precisam ter uma nova estrutura. Você não Uhum. pode, e aí com todo respeito ao produto, mas você não pode colocar um Onix ou uma Trailblazer ao lado de uma Blazer elétrica ou de uma Equinox elétrica. Então a gente vai ter que transformar essas concessionárias ou criar anexos ou criar, né, estruturas separadas, porque são clientes diferentes, com outro perfil, com outro nível de exigência. Certo. Para esses 2 lançamentos que a gente acabou de fazer, nós temos 31 concessionárias já prontas para fazer as vendas desses produtos. O que naturalmente vai ser expandido ao longo do tempo para essas 115 que já estão habilitadas a fazer as vendas não só dos produtos, como serviços e Serviço. acessórios, né. Ao longo do tempo, considerando que o nosso futuro é elétrico, né, passando pela hibridização, mas de novas tecnologias, a Uhum. gente pretende ter, né, quase que a totalidade das nossas concessionárias convertidas Tá, e aptas, né, a vender todos os nossos produtos de entendi, segmentos diferentes. entendi. Voltando, né, para a sua pergunta Da infraestrutura. da infraestrutura. Curiosamente, de 9 entre 10 consumidores de carros elétricos no Brasil, essas pessoas têm a estação de carregamento nas suas casas. Uhum. Então eles instalam um wallbox ou tem lá uma tomada industrial e podem fazer o Para carregamento, mim para mim deveria ser 10 entre 10, né, mas está porque quase lá. porque não faz sentido você ter um carro elétrico e não ter um carregamento em casa, Não, né. e olha aqui, né, vamos É. desmistificar algumas questões aqui então. Sim, 9 entre 10, eu acho bom, tá? sim, Já acho um sim. número Já bastante é bom, já é bom. positivo. Essas pessoas elas carregam o veículo nas suas casas, eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de não só carregar o veículo elétrico na minha casa, como de ter a energia que abastece esse veículo advindo de fontes renováveis. Eu tenho os painéis solares na minha Eu casa. também Não é tenho. todo mundo que É. tem, obviamente, ao longo do tempo esperamos que sim. Então, sustentabilidade na veia. Mas o valor, né? A pessoa que carrega o seu veículo na sua casa, ela paga de 3 a 4 vezes menos o equivalente que ela pagaria num posto de gasolina para abastecer um carro a combustão e paga 3 vezes menos ao que ela pagaria se ela fosse abastecer num posto de gasolina, num posto de energia, De né, numa energia. estação de recarga, porque obviamente eles estão monetizando isso, eles precisam fazer com que o Uhum. negócio pare de pé e eles vão E é um investi cobrar um adicional. e é um investimento alto, um carregador DC é um É um investimento investimento alto, altíssimo que né. precisa ter um payback razoável para Sim. justificar o negócio. Então, assim, a questão da carga
para a autonomia que você precisa para circular nos seus ambientes, na minha cabeça está mais ou menos equalizada. Hum. A gente tem pesquisas que dão conta de que nos grandes centros urbanos, quem mora nos grandes centros urbanos, circula o equivalente de 30 a 50 quilômetros por dia, considerando, né, a autonomia desses veículos que a gente anunciou recentemente. A Blazer, 481 quilômetros, e a Equinox, 443, que são, obviamente, médias, né, e médias estimuladas por um Instituto de Metrologia, né, do Brasil em metro, que variam de acordo com o modo de Um tipo de condução. uso, né? A gente está falando aqui de uma carga por semana, mais ou menos. Esse mesmo consumidor, né, que mora nos grandes centros urbanos, quando ele viaja a uma distância média de 400 quilômetros da sua residência, o que dá, né, uma carga para ir. Você chega lá, você tendo a estação de carregamento wallbox na sua casa ou, né, o cabo portátil, você carrega lá e volta, né. Cada vez mais estão se investindo em infraestrutura nas estradas, né, aqueles postos Graal fizeram um investimento grande, abastecendo, né, todos os seus postos com estações rápidas de carregamento. E cada vez mais isso vai ser presente. A gente tem hoje no Brasil o equivalente a 6.000 postos de recarga públicos já espalhados. Ah, temos ainda questões a serem aprimoradas? Temos, mas essa é uma tecnologia nova que está se popularizando rapidamente Tá. e com a popularização chega a infraestrutura. E dentro das concessionárias, né, que você comentou, são 115 já preparadas para o carro elétrico e são 600 concessionárias Chevrolet espalhadas pelo Brasil. Vai ter algum incentivo, alguma coisa de ter um carregador disponível também para o cliente do carro elétrico? Ou isso não tá considerado ou implementado ainda, ou pensado ainda? Todas essas concessionárias, essas 115, já têm carregador, Tá. né, e o nosso cliente a qualquer momento pode ir lá e abastecer, mas para além disso, a gente tem feito parcerias com empresas privadas, né, de carregamento. A Uhum. EasyVolt é uma delas, o nosso Equinox EV, que foi lançado hoje, a gente tem um pacote com a compra, você pode utilizar essas estações gratuitamente até 5.000 quilômetros, né, o Uhum. equivalente a 5.000 Sim. quilômetros. A gente tem perspectivas cada vez maiores de fazer novas parcerias, dando descontos no carregamento em estações privadas Achei e, interessante. obviamente, cada vez mais, né, contribuindo para que os nossos clientes tenham acesso ou não tenham nenhuma restrição de carregamento nas praças em que eles rodem no país. Entendi, entendi. Bacana, bem interessante isso daí. Bom, nós estamos aqui no campo de provas, né? Esse aqui, a maior parte da minha audiência conhece o meu histórico, né? Trabalhei 30 anos aqui Veterano da na General General Motors. Motors, Muito né? bem. Já faz 7 anos que eu estou fora da General Motors, mas 30 anos é uma história, né? E recentemente completou 50 anos essa instalação de teste aqui. E a gente sabe aqui que é o maior centro de teste da América, eu diria América Latina, não, da América do Sul. Na verdade, acho que Do Hemisfério Sul. vamos até um pouquinho mais, é do Hemisfério Sul, né? Que na Austrália, que tinha alguma coisa comparável, já ficou para trás no desenvolvimento lá no futuro. Mas nós estamos aqui hoje conhecendo e vamos dar umas voltas nas pistas por aí para conhecer um pouco mais o Equinox EV. Mas o que eu fico bastante contente pelo meu lado de engenheiro e tendo trabalhado na engenharia aqui, é ver que a engenharia da General Motors sul-americana, vamos falar assim, né, que seria o correto de dizer, ela teve um declínio de número de pessoas, né? Ela teve uma baixa, foi reduzindo, reduzindo, e de repente ela voltou a contratar, até estava conversando com um dos diretores aqui, ele falou que no começo do ano ele tinha 30 vagas abertas e difícil ele estar conseguindo encontrar profissionais para isso. Isso significa que a General Motors está com vários projetos aqui, não somente projetos de trazer carros importados como é o Equinox EV ou o Blazer EV. Ou seja, tem novos produtos vindo, essa eletrificação, esses investimentos que você comentou, né? E hoje a gente está nessa linha de produtos aí que seria, vamos assim, a linha não é totalmente de entrada, mas é os de entrada e meia faixa de preço aí, né? O que tem mais de novidade vindo por aí que você pode dar uma adiantada para a gente ou comentar com a gente? Quais são as surpresas que a gente pode ver daqui para frente, que tenho certeza que esses engenheiros todos estão trabalhando nesse desenvolvimento dos produtos futuros, né, Fábio? Gerson, antes de tudo, bem-vindo novamente à sua casa.
né? 30 anos não é só um ciclo profissional, é um gigante ciclo Sim. e certamente você, né, entra aqui, se reconhece e se sente em casa. Então obrigado mais uma vez pelo seu prestígio e por estar aqui conosco. O CPCA, esse centro que você descreve, como sendo o maior centro de testes, do hemisfério sul, de fato ele o é, mas para além disso é um dos maiores centros de desenvolvimento de tecnologia do hemisfério sul. A gente tem no Brasil o equivalente a 1.500 engenheiros trabalhando em desenvolvimentos, em aperfeiçoamentos tecnológicos, né, que estão ajudando a desenvolver a nova geração de veículos da GM no mundo. A gente tem a Blazer EV como um grande exemplo, ela foi co-desenvolvida aqui no Brasil, aqui no campo de provas, por engenheiros brasileiros. O design da Blazer EV, ele foi liderado por um brasileiro que hoje mora em Detroit, mas que levou toda a sua expertise de design, de engenharia, para trazer o produto que a gente tem hoje. Então o Brasil é um país, e a região toda, né, América do Sul, que tem engenheiros que são absolutamente reconhecidos pela General Motors como engenheiros de primeiríssimo nível. Então é um grande orgulho poder estar aqui no CPCA, no seu, né, aniversário de número 50, poder lançar a Equinox, que faz parte dessa nova geração de veículos, né, nesse lugar que tanto é referência da GM global para o desenvolvimento e para testes de veículos. Então, para a gente, isso é um orgulho tremendo. Legal, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo aqui. E agora eu estou assim, ansioso para matar um pouco a saudade das pistas aqui do CPCA. Já me contaram que o test drive vai ser bem completo, ou seja, vão passar por várias pistas. Então, queria convidar vocês a me acompanhar agora para conhecer o novo Equinox EV. E não só isso, vamos dar umas voltas nas pistas e conhecer um pouquinho mais do CPCA. E vocês vão ter a vantagem, vamos falar assim, de conhecer o CPCA visto por uma pessoa que trabalhou muitos anos aqui dentro. Vamos lá para a segunda parte do nosso programa. Boa, obrigado pela oportunidade, Gerson, e vamos para a pista. Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu esse carro pelo lado de fora, nós vamos dar uma volta com ele aqui, um circuito dentro do campo de provas. Então vocês vão conhecer algumas coisas do campo de provas que tenho certeza que mais nenhum jornalista sabe contar os detalhes que eu vou contar para vocês aqui. Nós vamos avaliar o carro, mas nós vamos falar de campo de provas também. Eu estou aqui do meu lado com o Edson Herrerias, é um dos engenheiros do campo de provas, nós trabalhamos juntos muitos anos aqui, e hoje ele é o maior especialista que tem na parte de calibração de suspensão. Então, se você gosta da suspensão de algum carro, dá parabéns para o Edson Herrerias. Se você não gosta, não fala nada, senão ele vai perder o emprego aqui. Boa. Né? Boa. Gostei. Muito bem, aqui nós estamos aqui no acesso para as pistas. E primeira coisa que eu começo a ver já aqui nesse Equinox EV é justamente a parte de direção, centragem, empunhadura de volante. Então, eu já gostei da empunhadura, é uma empunhadura bem firme, bem gostosa mesmo. O diâmetro aqui da empunhadura, ele é legal. E a parte de esforço de volante, a gente tem alguns níveis que a gente pode alterar. Quando a gente altera o modo de condução para esportivo, normal ou algum outro, ele muda também a calibração aqui do sistema de direção. E esse é aquele tipo de direção que eu gosto, que ele tem um centro muito bem definido. Bom, aqui tem algumas pistas que estão fechadas. Essa aqui que nós vamos entrar agora, que a gente não pode entrar, só para dar um susto no Edson aqui, é uma pista que simula toda a parte de paralelepípedo, buraco, remendo de asfalto, fica tudo aqui do lado direito. É uma pista relativamente curta, em uns 3 km, né? 3,5 mais ou menos. É a chamada D2, mas é uma pista bem legal para você ver toda a parte de suspensão. Mas como ele não deixava a gente entrar naquela pista para ver a suspensão do Equinox, eu sei que nesse trecho que nós estamos aqui, tem algumas movimentações, tem algumas coisas que a gente pode ir experimentando. A gente pode dar uma saidinha com o carro aqui, ó, no acostamento e ver como que ele responde. Uma coisa que eu já percebo aqui, ó, que eu boto aqui um pouco para fora, o volante fica quietinho, ou seja, não tem
trancos no volante. Então isso é legal. Aqui do lado direito tem outra pista onde se mede o nível de ruído externo do veículo. Também é um teste de regulamentar. E as pistas de NVH também são aqui. E toda a parte de ruído interno do carro também. E aqui nós vamos subir, olha que legal isso aqui, gente. São duas rampas aqui. A do lado esquerdo é uma rampa de 30% e a do lado direito é uma de 20%. Nós vamos na pior aqui, na mais forte. Nós colocamos aqui a condição de one pedal para dirigir. Então nós estamos aqui. Podemos parar aqui? Ó, tirei o pé do acelerador apenas e o carro parou. Aí eu dou uma andadinha e tiro o pé e o carro para de novo. Ou seja, esse one pedal ele tem um sistema bem legal. E tem a vantagem desse one pedal que você tem dois níveis de regeneração que você pode utilizar. Um nível um pouco mais suave e um nível um pouco mais forte. E você pode também deixar simplesmente desligado o one pedal e aí você fica com um sistema bem convencional. Apesar que, mesmo sendo convencional, quando você tira o pé do acelerador e aplica o freio, você faz também regeneração de energia. Se a gente pudesse ir em frente nessa rotatória, são as pistas de terra do CPCA. Tem umas pistas bem bacanas aqui, terra, poeira, é tudo avaliado lá. Tem uma de 4x4 que é muito legal. E aqui a gente entrou na pista reta. Pô, Gerson, mas pô, chegando na pista reta, a primeira coisa que a gente vê é uma curva. Sim, são duas curvas que conectam duas retas, né? Então essa aqui é uma. Quem anda a primeira vez aqui fica assustado de andar pelo lado de fora assim, com essa pista inclinada. Se fosse piloto de Indy ia ficar maluco, porque o piloto de Indy ele faz pela esquerda, né? Não pela direita, que nem nós fizemos. E aqui está a pista reta, 2,2 km de extensão. E aqui você pode fazer várias avaliações. Pode testar aqui o sistema de direção, rolagem da carroceria. Vê que rola um pouquinho, mas é pouca coisa. As baterias colocadas aqui embaixo auxiliam bastante o centro de gravidade mais baixo, então você tem menor rolagem. Aqui nós estamos com o one pedal ligado. Desligado. Está desligado. Uma coisa que eu acho legal nos carros elétricos da GM é essa borboleta que tem atrás do volante. Você tira o pé do acelerador e aplica essa borboleta, simplesmente você aumenta a frenagem, né, por regeneração de energia. Então isso eu acho uma coisa bem legal que foi colocado. Quem se assemelha um pouco disso são os carros da Honda, que ele tem aí duas borboletas que você aumenta ou diminui a regeneração, e os elétricos da Audi também tem essa característica. Mas eu acho que esse da GM é mais legal, que é quase que um freio de mão, né? Ou um freio pela mão. A parte de freio aqui, ó, bem legal. Modulação do pedal de freio, então, ou seja, até um certo ponto você está só com o freio regenerativo e depois entra o freio hidráulico atuando nas quatro rodas, né? E aqui, a gente pode acelerar agora? Tá. Tem alguma manobra para fazer? Vambora. Pode meter o pé aqui? Pode. Dá para dar um top speed aqui. Dá para dar top speed? Dá. É 160. O legal aqui, gente, é que você está 170, você tem certeza que não tem um guarda com radar apontando pra gente ali na frente. Aí, ó. Esse é o top 190 por hora, 188, e ele cortou, não cresce mais. O que eu percebo é que esses 292 cavalos que tem potência total, provavelmente esse carro dava para chegar perto dos 200 por hora. Mas, obviamente, pelo peso do veículo, uma questão de segurança, é limitado essa velocidade máxima. Agora que nós vamos sair, tem um outro lugar que eu gosto de ver aqui, que é essa valetinha na saída, para ver como é que é o carro na torção. Olha que gostoso, passou legal. bem sólida. Passou legal. Tem carro que você passa nesse tipo de valeta e você sente ser jogado para lá e para cá aqui no banco, né? Isso bem sólido.
novamente aqui, ó, nesse acesso, estamos voltando aquele trecho que nós fomos, ele tem algumas pequenas ondulações aqui, muito parecidas com as ondulações que a gente encontra na cidade, nas estradas brasileiras, né? Essa aqui na curva é uma que eu sempre gostei de ver. Essa outra aqui, ó, você vê que o carro vem bem paralelo, movimenta gostoso, É confortável bem e agradável, seguro, né? é. A sensação dele é muito legal, né? Vamos botar aqui de volta para o modo normal. Coloca normal, agora a gente vai para circular, tá? Agora vamos pegar o acesso para a pista circular. Aqui à direita, onde nós vamos passar agora, tem uma outra pista que eu adoraria entrar. É essa pista aqui onde tem a serrinha. É uma área bem legal para fazer avaliação de estabilidade, dinâmica veicular. É um lugar um dos lugares que eu sempre mais gostei aqui no campo de provas. E tenho certeza que meu amigo Edson aqui do lado também é uma das que ele mais gosta aqui, né? E nessa subida aqui, que é esse acesso para a pista circular, também, quando foi construída essa pista aqui, a gente falou pro engenheiro na época que fez essa construção aqui, falei, pô, você acertou o que a gente precisava, que era essas ondulações aí de baixa frequência, né, de maior amplitude, que é o que mais tem no Brasil, melhor que seja a estrada, uma Bandeirantes e tudo mais, esse tipo de ondulação sempre tem também, né? E aqui nós estamos no acesso para a pista circular. A gente já aproveita aqui, já que não pode, vamos acelerar um pouquinho na curva aqui. É gostoso de ver o carro aqui, ó, com tração nas quatro rodas, como que ele vem tracionando bem, né? E aqui essa pista, lá em cima, a velocidade mínima é 130 por hora. Mas o mais legal é o seguinte, ó, daqui para frente eu posso soltar a mão do volante e eu vou crescendo velocidade. Aqui, ó, 160 por hora, o carro se estabiliza nessa curva reta aqui. Então, praticamente aqui, ó, você pode andar aqui a 160 por hora, passeia um pouquinho, e o carro se mantém aqui em cima. E você pode ir subindo mais, até passar um pouquinho dessa faixa amarela, dá para chegar nos 180 por hora aqui, e praticamente você, para o veículo, é como se ele estivesse andando numa linha reta. Para nós estamos vendo também curva, mas a aceleração aqui dentro do carro é como se você estivesse numa reta mesmo, né? E aqui você faz zilhões de avaliações de desempenho, principalmente, né? 130 por hora na pista de baixo, aí você começa a sentir um pouco a aceleração lateral que está fazendo uma curva, né? Em termos de desempenho, o que eu posso dizer é que esse carro, ele tá, vamos falar assim, equiparado aí a sensação, né, desses 40 kg de torque, um pouco mais de 40 kg de torque, ele é agradável. Não é aqueles carros estúpidos em termos de aceleração, né? Mas é um carro bem equilibrado. Bom, pessoal, agora aqui o sistema do carro, ele tem aqui que mede para você quantos quilômetros você andou fazendo regeneração. E o pessoal da GM colocou aqui um desafio para a gente, para ver quem consegue uma melhor regeneração de energia aqui. Então nós vamos andar nesse circuito que está aqui na frente, que é um circuito como se fosse um trânsito de cidade, curva direita, curva esquerda, e para ali, para lá, e vamos ver quantos metros que eu ando aqui em regeneração. E as velocidades estão marcadas no piso. Então aqui a gente entra quanto? A 15 por hora? 15 por hora. 25. Tira o pé para 15. Oito. Pensar que os motoristas de durabilidade que fazem teste aqui, eles
Eles fazem esse circuito aqui O dia inteiro. o dia inteiro, várias vezes, 30. fazendo esse circuito aqui. 25. Quinze. Duro manter as velocidades, né? É difícil, né? Você vai acelerando sem Se eu ficar olhando o sem circuitinho, querer. Sem querer, né? Aí é 8. Aqui é quanto? 8 também. 8 é quase nada. Não por é hora, né? nada. Aqui é 25. Tá bem, né? 8 a gente. Mas isso aqui representa bastante, Aqui é 30 agora. bastante o que é A cidade, né? na cidade É o mesmo. city Né? traffic, é anda e para, É. né? Ali é 50, dali pra frente é 50. Agora eu tiro o pé que é 15 aqui, ó. Vem. Quinze. 30. E ali na curva reduz pra 15. Aí, ó. Ou seja, agora pra direita, tá? Circuito de 0,9, Ou seja, em 900 metros do circuito, 50%. 50%, ou seja, 0,5, mais de 50%, Mais de né? 50%. Que deu quase 60% do circuito, eu fiz em regeneração de energia. Ou seja, eu gastei isso e regenerei isso. Então, na verdade, eu gastei somente a diferença, né? Exato. Eu gastei só 400 metros Isso. de energia. Isso. Essa conta, né, Essa Edson? conta. Isso aí, né? Bem. E você está acima da média dos usuários que fizeram hoje 0,4. 0,4 eu tô É. acima, Tá acima. Você regenerou mais que a mais do que mais a que média. a média dos usuários de hoje. E é aquilo que eu falei para você, eu não sei se talvez se fizesse com... Aqui, à direita, à direita. À direita aqui. Se fizesse com a regeneração maior, Menor. é menor. É menor. Legal, bacana É uma a brincadeira. brincadeira aí, só pra... Quer dizer, quando você estiver no city traffic com o Amped, você vai percorrer uma distância e dá para economizar 50%. Ou seja, praticamente se você Vai reto. dirige o carro É. no trânsito da cidade, se você souber usar bem o Unpedal, É isso. tudo que você acelera, você regenera, né? Isso daí. Agora, uma coisa importante, né, que o pessoal confunde às vezes. Aqui nós estamos regenerando energia, nós não estamos gerando energia. Né? Ou seja, Correto. você gastou, que nem ali, agora aqui, né, pelo número, nós gastamos 1.200 e regeneramos 60. É isso daí. Não fala, não, porque eu ganhei, né, ganhei Não. autonomia. Não, você não ganhou autonomia, você só gastou menos, né? Naquele trecho, exatamente. Muito bem, agora aqui nós vamos entrar numa valeta d'água. 300 milímetros de água. 300 milímetros Vamos de passar água. 10 km Gente, por hora. 300 milímetros é aquela regra de 30 centímetros do grupo quando estava no primário, né? Nós vamos andar aqui o quê? A 10 por hora? por hora. E lá no meio a gente pode parar ele. Mas Edson, não vamos tomar choque aqui, não? Não, carro não, elétrico, carro elétrico entrando no meio da Vou água. ficar com a mão até aí nas partes metálicas aqui que não tem problema. Ou seja, o carro ele é super bem selado, vedado. Dá uma parada aí. Aqui a gente pode inclusive parar. Se fosse um carro de motor a combustão, dependendo da altura do carro, você estava arriscado a ter água entrando pelo escapamento, né? Exato. Que vem essa onda que passa assim, Só onde você onda, para. onda. Você pode até abrir a porta se quiser. Não, não vou abrir a porta. Não, Abre a porta. não. Aí que molha, tudo vai molhar a gente aqui. Muito legal.
Ou seja, carro elétrico não precisa ter medo de enchente. Bateria bem selada, né? Todo o sistema selado. Bateria selada, fechado. E agora aqui, nós vamos para a direita. Direita. Isso. A gente vai pro Black Lake agora, tá? Aqui é um pequeno trecho, ó. Opa, vamos pegar um trecho Isso. destapado aqui de terra. Isso é legal pra gente ver como que é o ruído interno aqui, né? Aquela rodagem. Aqui o Equinox vai bem também nessa parte de ruído interno. Aqui, ó. Ver se ele joga umas pedras aí que incomoda, não joga, não incomoda. E aqui nós vamos pegar à direita, vamos para mais uma pista. É uma das pistas diferentes e mais legais que tem. Eles chamam de Black Lake. Black Lake seria o Lago Preto, né? O Lago Negro. Por quê? Se você olhar o mapa do campo de provas do alto, você vai ver esse patamar aqui de, olha só, de asfalto. Tem 500 metros por 500 metros. Ou seja, do alto fica parecendo um Lago Preto, né? Onde nós vamos agora aqui? Bom, porque é o seguinte, assim que esses aspersores desligar, vamos colocar 2 rodas no baixo atrito e 2 rodas no asfalto, tá? Tá. Esse lado aqui então é o granito simulando o coeficiente do gelo, né, que é 0,1, e aqui o asfalto 0,8 e 0,9. Aqui é um tá? granito polido molhado. Isso. Ou seja, aquilo que se você entrar no banheiro e tiver molhado, Já você é. bobear, você escorrega e cai. Isso daqui é gelo, o coeficiente É do- como se fosse um do gelo aqui. tá? É onde eu quebrei o meu braço na Coreia. Foi aqui. Então aqui a gente vai entrar 30 por hora. Tá. Aqui, vamos passar aqui. 30 por hora, e você vai acelerando, você vai ver que o próprio SC do carro, ele vai corrigindo para você manter o carro em linha reta. Ó, já entrou. Ah, já entrando, tá Ó, entrando, ó. Tá entrando já. Ele vai corrigindo para deixar. Isso. E aí dali para frente você vai acelerar um pouquinho, com 60 mais ou menos, e aí você tira, Caraca, tira o pé do, o one pedal vai fazer tudo sozinho. Pode tirar o pé do acelerador. já tirei. Olha, ele tá freando sozinho. Tá ó. freando tudo aqui, ABS. O ABS freando aqui. Sem você acionar. Pô, que bacana. Isso aqui, essa experiência eu nunca tinha tido. É legal, né? É bem legal. Com carro elétrico eu nunca tinha visto isso aqui, não. Eu Esquerda, já tinha visto com carro Você viu que normal, o né? próprio one pedal faz o acionamento do ABS, cara. Ou seja, ele tá fazendo. Mas ele tá fazendo regeneração ou não? Ele Também. Ele tá regenerando o que é possível e aplicando o freio no que não é possível. É. Bem bacana. E agora aqui? Agora aqui a gente vai até o final e nós vamos virar à esquerda. Ali tem um slalom, a gente vai fazer essa manobra de slalom com um modo de condução aqui. Vamos fazer normal primeiro, para você ver o comportamento do carro, o torque da direção, a precisão da direção, e depois no outro nós vamos mudar para esportivo, tá? Então você tá vendo que tem uns cones alinhados ali, ó? Sim. Dá para fazer ali uns 50, 55, ele faz um slalom ali para você ver como que é o carro na condição de modo normal. Mira para a esquerda, colocar no esportivo. Vamos fazer aquela esportiva agora. Mesma coisa aqui. Mesma coisa. Pô, dá muito mais confiança no carro. Direção fica legal, né? Fica mais legal. Ganha mais torque, É, né? ele fica bem Preciso e bem responsivo. Você achei, confia né? mais no carro. Então, vamos sair. Essa era a diferença. Isso daí. Esse era o circuito planejado, né? Esse é o nosso circuito aqui. Fechamos que nós vamos voltar Isso, agora a gente agora volta pro quiosque. para sede. Legal. Gostou, Gerson? Gostei, bem bacana. Legal, né? Gostei de dar novamente uma volta aqui no campo de provas. Obrigado aí por estar. Mais legal ainda estar no campo de provas quando a gente está com um amigo do lado. Tenho vários amigos aqui. O Edson é um deles. E é bem legal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência um pouco diferente que nós tivemos hoje. Eu conversei com vários diretores aqui da GM hoje, falando que eles precisariam fazer mais eventos aqui no campo de provas, trazer mais a gente aqui para conhecer e divulgar melhor toda a tecnologia, todo
o conhecimento que existe aqui dentro e os recursos que tem aqui, né? Espero que eles me ouçam e façam isso, mas de toda maneira, obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.